Fala galera, tudo bem com vocês? Galera do canal Deus Abençoe o Rolê, né? Estamos aí no YouTube, no Insta. Queria falar com vocês hoje sobre um assunto muito importante. O nosso rolê na palavra de hoje vai estar no livro de Mateus, capítulo 8. Fica aí de lição de casa, tá? Gostaria de falar com vocês hoje sobre a fé. Galera, fé. Todo mundo precisa de fé para caminhar, para seguir, para vencer os obstáculos. E a pergunta é, como eu adquiro fé? É uma coisa natural? Como que a fé funciona na prática? Como que eu venço a falta de fé, a minha incredulidade? A gente tem essas perguntas todas. Por quê? Primeiro porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, Deus não se agrada de mim e de você. Segundo, sem fé nós não recebemos nada do Senhor. Então você precisa de fé. Ela é uma arma inegociável aí na sua vida. Agora, para nós aprendermos um pouco sobre fé, nós precisamos ir para esses heróis da fé. Personagens que estão aí na Bíblia, exemplos aí que estão colocados para a gente se espelhar e falar, eu vou aprender com essa história. E eu queria dar esse rolê na palavra hoje no livro de Mateus capítulo 8, beleza? Mateus capítulo 8, onde Jesus tem a conversa com um centurião romano, com um guarda romano. E eu vou te contar a história e a gente vai falar um pouco sobre isso. Esse guarda, esse soldado romano chega até Jesus e diz assim, Senhor, o meu servo está gravemente doente, ele está gravemente enfermo. Jesus olha para aquele cara e fala, eu vou até lá e eu vou curar ele. Eu te pergunto, o que você faria se Jesus falasse, eu vou com você, eu vou fazer o que você está me pedindo? Eu com certeza receberia Jesus em minha casa. E aí a Bíblia fala que aquele homem olha para Jesus e disse assim, olha, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Mas se o Senhor falar apenas uma palavra, eu sei que ele vai ser curado. E Jesus imediatamente olha para os seus discípulos e fala assim, veja que nem em todo Israel, em toda a região de Israel, eu encontrei alguém que tivesse tanta fé como esse homem. Deus falou que no meio do povo dele, no meio do povo de Deus, no meio dos profetas, ninguém tinha uma fé tão grande como a daquele homem. E isso chamou a minha atenção. A pergunta é por que aquele homem foi visto como alguém de tanta fé por Jesus? E a resposta está em uma coisa. Vamos aprender aí qual é o nosso primeiro passo para nós sermos pessoas de fé. Quando Jesus disse, olha, eu vou na sua casa, eu vou curar o seu servo, ele disse, não, Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Nós vivemos em uma geração onde as pessoas acham que Deus trabalha para elas. Elas têm até fé, até que elas têm fé, até que elas creem no Senhor, mas elas têm uma postura soberba, longe da humildade, onde elas acham que elas vão buscar e Deus vai fazer, porque simplesmente Deus tem que fazer. E a verdade é que Deus não deve nada, nem para mim e nem para você. Ao contrário de nós, aquele homem disse, eu não sou digno, eu sei que eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Então o arrependimento, o quebrantamento, a humildade diante do Senhor faz uma grande diferença na nossa caminhada. Esse homem disse, eu não sou digno. Segunda coisa, ele disse assim, olha, mas se o Senhor liberar uma palavra, o meu servo será curado. Porque eu também sou um homem de autoridade, eu tenho servos, eu falo para esse aqui, vai, ele vai. Eu falo, vem, ele vem. Se o Senhor liberar uma palavra, eu sei que ele vai ser curado. Segunda coisa, galera, esse cara não tinha fé à toa. A pergunta é, por que ele tinha tanta fé? Pergunta aí para você mesmo, por que ele tinha tanta fé? Simples, porque ele conhecia o princípio de autoridade. Ele era um soldado romano. Ele sabia que quem mandava, os que estavam abaixo da patente, tinham que obedecer. Ele falava vai, o servo ia, ele falava vem, o servo vem. E ali, diante dos olhos dele, ele encontrou a pessoa que mais tem autoridade nos céus e na terra, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E quando ele se depara com aquela grande autoridade, não é uma autoridade terrena, é terrena e espiritual. Todo o poder foi dado para Jesus nos céus e na terra. Quando ele se depara diante do Mestre, ele fala, ele tem autoridade. Ele diz, Senhor, se o Senhor liberar uma palavra, eu sei que ele vai ser curado. Por quê? Basicamente ele estava dizendo para Jesus, porque eu conheço a autoridade, eu sei que o Senhor tem autoridade,
Eu sei que não tem inimigo que possa impedir. Eu sei que para o Senhor curar não existe limite de distância, não existe limitação de tempo, não existe uma limitação da gravidade da doença, porque com o Senhor está a autoridade. E ele resumiu isso tudo em uma frase: somente uma palavra tua, Senhor, e eu sei que ele será curado. E Jesus se espanta não porque Jesus tinha esse poder, Deus sempre teve, ele sempre foi Deus. Ele se surpreende porque ele vê que um homem, um mero mortal, consegue enxergar nele, em Cristo, todo aquele poder. Quando Deus muitas vezes não faz algo, nunca é porque Deus não pode, mas muitas vezes porque nós não cremos que ele pode fazer e não temos essa perseverança. Esse homem se recusou de receber Jesus porque ele se considerava indigno, e segundo, porque ele sabia que somente uma palavra de Jesus, a vida dele podia mudar, a vida do servo dele podia mudar. Ok? Deus abençoe você. Esse é o nosso rolê de hoje. Um abraço, creia no Senhor, abrace a humildade e deixa a fé brotar aí no seu coração.